Graças e paz, olá. Deus seja louvado e agradecido na tua vida. Permita-me tratar de mais um assunto com você, de mais um texto das Escrituras Sagradas. Texto esse que é muito, mas muito contraditório, e as pessoas acabam distorcendo, outras distorcem, pelo simples fato de querer aproveitar da situação para benefício próprio, e as outras pela falta do conhecimento mesmo, que são basicamente dois textos das Escrituras Sagradas: Joel capítulo 1, versículo de número 4, e Malaquias capítulo 3, versículo 11. Pois bem, se trata da famosa expressão devorador, migrador, cortador, destruidor. Afinal de contas, demônios? São realmente demônios? O que diz as Escrituras? Para isso, a gente precisa analisar os textos para entender, mas mais do que isso, esses dois textos são muito usados como ardil psicológico e de persuasão para que as pessoas hoje, nos dias atuais, elas entreguem os dízimos à igreja. E a grande fala sobre esses textos, colocando como demônios devorador, migrador, demônio cortador e uma série de questões que na realidade não tem nada a ver, porque o texto por si só não se trata de demônios, e é exatamente isso que nós vamos examinar. Vamos lá. No livro de Joel, no capítulo 1, versículo 4, diz assim: o que ficou da largata, o gafanhoto o comeu. E o que ficou do gafanhoto, a locusta o comeu. E o que ficou da locusta, o pulgão o comeu. Essa fala de Joel, capítulo 1, versículo 4, ela aparece em Malaquias 3,11, que a expressão diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador. E aí, muitos aproveitadores que estão interessados muito em dinheiro, em arrecadação, em fazer com que a pessoa entregue ali forçadamente o seu dízimo, usa essa expressão como sendo um demônio que vai entrar na sua finança, que vai girar o relógio da sua energia para a sua conta vir alta, vai fazer você gastar com remédio, o seu calçado vai furar, vai quebrar, o seu carro vai estragar e por aí vai. São tantas as colocações com a finalidade de persuadir a pessoa a entregar o seu dízimo. Eu não vou entrar no mérito do dízimo aqui, mas porque eu quero falar na verdade, dessas 4 fases que se tem e que não tem nada a ver com o demônio. O que Deus colocou aqui através do profeta, tanto em Malaquias como em Joel, não se trata de demônio, se trata de gafanhoto. E quando em Joel fala sobre largata, gafanhoto, locusta e pulgão, estamos dizendo de 4 fases desse gafanhoto, 4 fases, até ele chegar
digamos assim, a fase adulta. E dentro disso, dentro dessas 4 fases, todas elas têm um nome. A primeira fase é chamado ou conhecido como Gazan. Tá? Essa fase Gazan, nesta fase ele ainda não tem asas. E ele é conhecido como salteador. Ele nessa fase, ele consegue saltar até 2 metros de altura. E nessa fase ele é chamado de Gazan. Isso é, portador. Ele se instala nas plantações e se alimenta dos frutos. Isso prejudica demais o agricultor, e encontrando esse gafanhoto em Joel, que é mencionado também em Amós e em 2 a Reis. Então a primeira fase desse gafanhoto é Gazan, ou seja, aonde dá o nome dele ali de salteador. O que vai aparecer em Joel como largata. Tá? Dependendo da tradução da Bíblia, muda-se esse nome. Já em Malaquias ele aparece como devorador. Então, dentro dessa primeira fase, ele vai para uma segunda fase, que é a Arbet, ou Arbet. E essa segunda fase, ele é chamado de migrador. E por que migrador? Nessa fase, ele fica saltando de lugar em lugar nas plantações. E aí se alimenta mais do que na fase anterior. Né? Ela se alimenta agora de cevado, grãos e cereais. Aqui ela já está mais evoluída e causa mais estrago. Então, na medida que vai crescendo, que vai evoluindo, o estrago que esse bichinho faz passa a ser maior. Quando ele sai da fase de Gazan, de salteador, de migrador, ele vai para uma terceira fase, que é Aelec ou Jalec. Aqui sim é o famoso devorador. Então, na terceira fase é que é dado o nome desse gafanhoto de devorador, ou seja, o tão citado em Malaquias 3:11, mas por que é chamado de devorador nessa fase? Porque ele já tem asas e está começando a andar em grupos. Nessa fase, quando ele encontra um ambiente legal, que ele goste, ele meio que se torna dono do local. E é muito difícil tirar ele do local. Ou seja, ele aqui já está na terceira fase dele, ainda não alcançou a fase totalmente adulta, mas o estrago que se faz numa lavoura, numa plantação é enorme. E aqui já anda em grupo, ou seja, em bando mesmo. Né? E aí o estrago é muito maior. E quando chega na terceira fase, aí sim, nessa terceira fase, Jazel, que é destruidor. Aqui, na quarta fase desse gafanhoto, aí nós temos o nome destruidor. Ou seja, essa é a última fase de evolução do gafanhoto. Aqui, o gafanhoto já foi totalmente transformado. Aqui, ele só anda em grupo e se alimenta desde o alto da plantação até o chão. Ou seja, ele acaba com tudo. Ele devora tudo. E é muito rápido. É muito rápido. Para quem já teve aí, não sei, o prazer ou o desprazer de ver uma nuvem de gafanhoto, é algo assustador. É algo realmente assustador. E aonde param esses gafanhotos, eles destroem tudo. Então, quando
Deus fala em Joel, quando Deus fala em Joel ou em Malaquias, repreenderei o devorador, Deus não está falando de demônio, Deus está falando de gafanhoto. Tá? Ou seja, Deus está falando que vai proteger essa plantação, vai proteger essa lavoura dessa praga que era esses gafanhotos. Então, não tem nada de demônio. Não existe demônio migrador, cortador, devorador, destruidor. Pelo menos nesse aqui, em Joel, capítulo 1, versículo 4, e Malaquias 3,11, não é demônio. É simplesmente gafanhotos. Então, para aqueles que ficam persuadindo as pessoas, amedrontando as pessoas através desses dois versículos, para que as pessoas sintam medo e entreguem o dízimo, o texto por si só não fala de demônio, falam de gafanhoto. Agora, a não ser que você tenha uma plantação na sua casa, bom, pode aparecer alguns gafanhotos, tá? Mas demônios certamente não aparecerão. Então, é o que diz o texto, é o que diz as escrituras sagradas. Então não tem nada de demônio, mas sim se trata de gafanhotos. Por aqui, que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Jesus. Um abraço.